dinâmica da discórdia rende treta na fazenda. Babi bate boca com Deolane. Teve Pétala engrossando a voz, Pelé chorando, Ruivinha se complicando e Morango perdendo a paciência. Kerline colocando André no lugar dele. A dinâmica rendeu e dedo na cara sobrou pra todo mundo. Eu te conto nesse vídeo, nessa live. Já vai deixando o seu like, já vai curtindo, se inscrevendo, compartilhando, porque sem enrolação, vamos direto pro resumo. Oi, meus amores, tudo bem? Segundou! Bora começar a semana animadas, ó. Já pega o seu cafezinho, já vamos tomar um café juntos aqui pra gente poder trocar uma ideia do que aconteceu na madrugada também e, obviamente, nessa dinâmica que rolou lá na fazenda, tá bom? A dinâmica era uma dinâmica interessante, tá? Os participantes, eles tinham que dar chocolates pros outros, tá? 3 tipos de chocolate. Chocolate ao leite, que simbolizava se acha melhor do que os outros. O chocolate branco, que simbolizava fake, que a pessoa era falsa, né? E o chocolate amargo, que é aquela pessoa que é desagradável, certo? Você tá vendo bem ali em cima já a banquetinha com os chocolates, certo? Era essa a dinâmica. Então vamos lá, gente. A dinâmica começa logo com a Deolane entrando no embate direto ali com a Babi. Se eu não me engano, a Babi foi uma das primeiras a começar. E aí a Deolane já foi pra cima com tudo, chamando a Babi de nojenta. Aí a Babi continua a fala dela, né? Porque já que ela abriu ali a dinâmica, ela continua falando mais, fala mais. Você precisa de luz. A Deolane respondeu: nojenta, esglota, porca, lixosa, cebosa. Você que precisa, nessa escuridão que você vive, cair no esquecimento e não aceitar. É triste, disse ali a Deolane já no começo, gente. Isso assim, nos primeiros minutinhos da dinâmica, tá? Na sequência, a Babi não ficou calada. A Deolane diz que quer dar um tabefe na cara da Babi, tá? Como resposta. E a Babi, na cara da Babi, e quebrar a cara dela. Aí a internet já começou a compartilhar esse trecho do vídeo, dizendo que a Deolane já estava ameaçando a Babi de agressão, certo? Pois bem, a Moranguinho ficou nervosa com a Ruivinha também, durante a dinâmica, e colocou a Ruivinha. Como é que é? Ficou nervosa por Ruivinha ter colocado ela como uma pessoa mais falsa. A Ruivinha ficou chateada com a Morango e tá chateada desde a puxada pra roça, né? Vamos combinar. Só que a Morango ficou tão nervosa que ela falou na cara da Ruivinha: mas peraí, se você estivesse no meu lugar, você não ia me puxar? Claro que você ia me puxar. E aí quebrou a Ruivinha no argumento, certo? A internet ficou ali comentando isso aí. Teve um determinado momento da dinâmica que rolou um surto generalizado, porque enquanto a Morango gritava lá com todo mundo, a Babi e a Deolane começaram a discutir entre elas. E foi nesse exato momento aqui. Foi uma gritaria que você não entendia nada, porque todo mundo tava gritando. A Deolane gritando com a Babi, aí a Bia entrou no meio para gritar também. Do outro lado tava a Morango gritando com a Ruivinha, e aí tinha a Kerline no meio também, e o André, gente, o André tava colocando, olha lá, ó, já dá pra ver ali no cantinho, olha lá, o André botou a mão assim em cima da mesinha lá, e ficou com a cabeça lá, e aí as duas continuaram discutindo, continuaram batendo boca e tal. Olha lá, o momento da briga generalizada. Aí teve um momento que a Kerline começou a falar também pra defender a Babi, e aí a Deolane veio e começou a apontar o dedo na cara dela, falando que ela não tomava banho quando ia pra baia. Enfim, foi um escarcéu, tá? Foi um escarcéu. O André, gente, na vez dele, ele ficou bastante chateado com a Kerline, tá? Porque a Kerline disse que ele era indiferente no jogo, ou seja, chamou ele de planta. E deu chocolate branco pra Peoa. Só que antes do André dar o chocolate para a Kerline, ele quis dar os 3 chocolates pra ela. Ou seja, quis dar o chocolate de falsa, quis dar o chocolate de pessoa que gosta de aparecer e quis dar o chocolate de desagradável, tudo pra Kerline. Aí entrou no telão lá que ele não poderia fazer isso, que ele tinha que dar um chocolate pra cada participante. Aí a Kerline virou e falou bem assim: sabonetar, como é que é? Eu tenho exatamente o que ela falou, porque eu anotei lá no meu Twitter. Aliás, já fica a sugestão, hein? Além de deixar o like, se inscrever, pra você me seguir no Twitter, tá? Dá uma moral aí pra mim. Ó, eu coloquei lá no meu Twitter o seguinte: André foi dar 3 placas pra Kerline. Aí ela respondeu: não pode sabonete, amigo. Passou o jogo todo fazendo isso. Aí entrou na tela: é obrigatório dar placas diferentes para os participantes. Aí o André: putz, agora eu vou ter que escolher. Que difícil.
Aí eu perguntei, por que escolheram o André pra Fazenda? É uma pergunta que eu me faço até hoje. Por que escolheram o André pra Fazenda? Carelli, você pode me responder, por gentileza? Tô esperando a resposta lá na minha mesa. Por que chamaram o André? O cara, nessa altura do campeonato, continua sabonetando no jogo. Sério, eu confesso pra vocês que eu não tenho a mínima paciência. Inclusive, teve um outro momento que eu coloquei o seguinte no meu Twitter. O André é a maior vergonha da história da Fazenda. Deveria ter sido eliminado imediatamente por causa de, nessa altura do campeonato, ainda querer sabonetar em uma dinâmica pra não se indispor com ninguém. Esse cara é vergonhoso. Isso eu tô falando do jogo dele, né? A reação de Kerline me representa. Olha a reação que a Kerline fez pro André na hora. Percebe? Então, assim, foi de fato vergonhosa a atitude do André durante essa dinâmica. Ao mesmo tempo que depois teve bate-boca, como eu falei pra você, da Kerline com a Deolane. E a Deolane falou muito sobre ela, viu, gente? Foi uma gritaria danada, ó. Eu tenho exatamente o que foi falado nessa hora. A Deolane, você é burra, saboneteira, idiota, não aguenta, vaza. Aí a Kerline, tu é insuportável, tu é podre. A Deolane, tu que é porca, não toma banho quando vai para a baia. Eu tenho é pena de tu. E o cara peidando embaixo da cama com tu. Olha, gente, olha o nível que foi a conversa, né? Aí teve um outro momento que a Deolane virou e falou o seguinte: baixa, falsa, se acha, preguiçosa, porca, vai pra lá, cachorra, vai latir em outra freguesia, teria dito a Deolane pra Kerline. Ou seja, foi um bate-boca feio entre as duas ali durante a dinâmica, certo? Pois bem, esse foi o momento que o André tava ali. Gente, o André ficou pelo menos uns 1 minuto e meio, só pensando no nome. Aí a Deolane perdeu a paciência e falou: traz aqui, André, vem cá, me dá aqui uma plaquinha. Aí deu uma plaquinha pra ele, deu o que ela se acha, né? Deu o que a Deolane se acha. E a Deolane levou na esportiva. E aí, na hora, olha lá, tá aqui, ó, chocolate ao leite, que se acha. Aí, na hora de ter que falar com a Kerline fez essa reação, que é a reação que eu faria, certo? A dinâmica segue e é a vez da Deolane. Aí é a hora que sabe a treta da Babi e Deolane do começo? Pois bem, ela teve um segundo round nesse exato momento. A Deolane deu chocolate ao leite, que simboliza, né, que ela é falsa, né, que a Babi é falsa. E aí começou a discursar, a acabar com a raça da Babi, falou tudo que pensava sobre ela, enfim. E esse momento do embate foi muito tenso, tá? Porque teve gente defendendo a Deolane, como também teve gente que não defendeu a Babi. A Babi praticamente foi abandonada pelo grupo B nesse momento, porque era só a Babi que estava se defendendo, e diferente da Deolane, que tem os puxa-sacos dela que estavam defendendo ela, certo? Pois bem, aí a Deolane falou que a Babi é preconceituosa, é soberba, é muito nojenta. Sabia que você é nojenta ao quadrado? Tinha dito a Deolane, certo? Que chamou a Babi de soberba. Aí eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo aqui de resumo. Observa a linguagem corporal, por gentileza. Eu falei isso lá no meu Twitter também. Observa a linguagem corporal, volta a imagem, olha lá. A Deolane virou e falou assim: Babi, você é soberba e muito nojenta. Sabia? Você é nojenta ao quadrado. Foi palavras da Deolane. Aí, olha a linguagem corporal. Quem aqui é soberbo com essa linguagem corporal aí? A Deolane, né, gente? Quem que tá com o nariz em pé? Existe uma máxima que diz o seguinte: quem cruza os braços enquanto o outro tá falando, acho que meu pai e meu avô sempre falavam isso. Sempre falam isso, né? Quem cruza o braço quando outra pessoa tá falando é porque quer mostrar superioridade. Meu pai até falava: olha, quando alguém estiver falando com você, descruza o braço. Quando algum chefe seu, enfim, quando eu comecei, né, a trabalhar e tal. E aí ele falava isso, eu nunca esqueci. E aí, olha a Deolane, certo? Eu coloquei isso lá no meu Twitter. Coloquei o seguinte: Babi. Aí a Babi falou, né? Eu não me sinto melhor do que ninguém, nem mais, nem menos. Cada um aqui de seu próprio brilho. A Babi respondeu. Nesse momento a Deolane reagiu dessa forma, né? Aí a hora que eu falei: Deolane falou que Babi é soberba, mas a expressão corporal não mente, né? Aí, ó, um monte de gente curtiu, inclusive. Ó aqui, tá vendo? Ó o nariz lá em cima. Olha a Babi. Tá vendo, gente? E olha que a Deolane já tava num tablado alto nesse momento aqui. Nesse momento aqui, a Deolane já tá num tablado. Tem um palquinho, né? Que é um círculozinho, que é de madeira, que eles ficam alto em relação à pessoa. Então a Deolane já tava olhando ela de alto, certo? Bom, teve um outro momento também muito importante durante a dinâmica, que foi uma treta da Deolane com o Pelé, tá? O Pelé até chorou nessa dinâmica, mas aí a gente já vai chegar lá, porque é um momento de fragilidade ali do Pelé, certo?
Pois bem, gente, inclusive a Deolane colocou o Pelé como mais falso e o Pelé disse que nunca tentou intimidar a Peoa como ela diz. Ela coloca todos do grupo B como baixos e que humilham as pessoas. O Pelé respondeu e disse que Deolane ameaça as pessoas ali dentro. Deolane diz que o Irã foi baixo e podre, por ter dado a entender que Kevin foi infiel com ela. Pois bem, no momento da Bia, a Bia colocou a Babi como chocolate ao leite, ou seja, falsa, pois parece que ela olha com nojo para as pessoas e fala muito bem, mas no final não fala nada. A atriz se justificou dizendo que teve a atriz se justifica dizendo que teve que aprender a se comunicar com as emoções nos últimos anos e que Bia que olha com cara de nojo para ela. Foi assim que a Babi se defendeu. Aí teve uma treta do Pelé com a Bia também, viu, gente? Pois é, essa treta do Pelé com a Bia rendeu muito, tá? Foi no momento em que a Bia foi dar o segundo chocolate lá. A Bia virou e falou: vira homem, pô. Admite que você quis botar medo na Deolane. E aí volta aquela história, né, do Pelé ter falado daquele jeito com a Deolane, falando, tentando dar... Porque a Deolane intimida as pessoas, aí o Pelé, pra não ficar por baixo, ele tentou intimidá-la também, falando que ele fazia coisas lá, entendeu? E eu não vou falar aqui, vocês sabem do que eu tô falando. E aí foi esse momento que a Bia começou a jogar na cara do Pelé. E aí, gente, Bia diz que Pelé teria morrido na comunidade que ela morava se realmente tivesse fumado lá. Pelé disse que levou um tapa. A Moranguinho, e aí beleza, isso é só um dos momentos lá. O Pelé teve um momento que ele chora, gente, por causa da história dele. Ele disse que na pandemia ele passou por muita dificuldade, enfim. E aí há 6 meses atrás ele teria dito que não tinha nem o que colocar na mesa, né? Foi alguma coisa assim que ele falou durante a dinâmica. Então isso pegou muito pra ele, certo? Bom, a Moranguinho também teve a sua vez lá na dinâmica. Tá, importante, tá? O Pelé teve uma hora que ele foi até a Bia e falou: eu não falei isso que você falou que a Bia alegou que ele tinha falado algumas coisas e ele foi lá perto dela falar que não falou. Pois bem, na vez da Moranguinho, a Moranguinho deu chocolate ao leite pra quem se acha melhor do que os outros, pra Ruivinha. Lembra que eu falei no começo que a Ruivinha tretou com a Morango? Pois bem, e citou que coloca os aliados na fogueira como quem quando perguntou por que escolheu ela pra baia e não a Kerline, ou seja, usou uma fala da própria Ruivinha contra ela. A Moranguinho também escolheu a Kerline para entregar o chocolate branco, que simboliza, nem lembro mais, mas simboliza que a pessoa é falsa, é parecida, enfim. Ela disse que escuta muito Kerline gritando, mas não chega para falar pessoalmente. E ela também escolheu a Babi para dar o chocolate como desagradável. E falou dos olhares de caras e boca de deboche e o nojo da Peoa. E justifica porque chamou-a de animal e jumenta. Foi isso que a Morango falou ali a respeito da Babi, e aí ela fez essa justificativa. A Babi tentou se defender nesse momento e diz que elas estavam com um discurso de mulheres atacando mulheres, sendo que todas atacaram Débora no começo do programa. Aí se tornou o caos, viu, gente? A Deolane, a Petra e a Bia entraram no meio e começaram a gritar com a Babi, certo? Aí ficou uma coisa generalizada, olha aí, tá aí no momento eu fiz até o print. E teve muita treta. A Babi disse que foi ameaçada constantemente e é ameaçada constantemente pela Deolane. A advogada se exaltou mais do que já está exaltada e gritou que agora vai até o fim. Na vez do Pelé, ele apontou incoerências de Pétala entregando o chocolate branco para quem é falso. Pelé entregou o chocolate amargo para Bia, que falou aquelas coisas dela, certo? A Pétala entregou o chocolate de se acha melhor do que outros para Irã, desagradável para Kerline e chocolate branco para o Pelé, tá? Pétala ainda diz que o grupo A se gosta e se protege, diferente do grupo B. Ai, gente, a Pétala tem a visão de centavos do jogo, né? Quando o Pelé estava distribuindo os chocolates, a Deolane falou que Babi não tem coragem de dizer que o sucesso dela veio através de uma tragédia. Na vez do Irã, que foi bem no final da dinâmica, Irã e Deolane ainda tretaram também, tá? A Deolane deu a entender que a Babi quer dar pro Irã. Pois é. A vencedora da dinâmica foi a Deolane, porque ela ganhou mais chocolate ao leite. Quem ganhasse mais chocolate ao leite vencia o prêmio. Levava o prêmio lá, que deve ser chocolate, sei lá. Após o fim da dinâmica, a Deolane ainda quis brigar mais, chamou a Ruivinha de falsa e sem personalidade. A moça de Marte ainda mandou ela se... tá?
Pois bem, durante a dinâmica, a Pétala disse que a sua voz ficou fina por conta de uma bulimia que ela teve. Ela disse então que irá falar alto com quem fala alto com ela. Isso explica o fato dela mudar sempre o tom de voz quando ela fala mais alto, né? Pois bem, depois que a dinâmica terminou, o Pelé, lembra do Pelé? O Pelé foi pro quarto, tá? E ficou bem abalado com o jogo da discórdia. Os peões do grupo B consolaram e abraçaram o Pelé. A Babi falou: tá pesado, gente, tá muito pesado. Nunca imaginei na minha vida que chegaria a isso, essa participação nesse programa. Nunca imaginei ouvir as coisas, vai muito além. O grupo B também comentou que a Deolane é cruel e que ela é má. O grupo B estava em silêncio no quarto e Deolane saiu alfinetando eles. Deolane: ai meu Deus, olha, ninguém fala nada. Babi: cara, ela é insuportável, como é difícil. A Ruivinha acredita que a Deolane seria facilmente eliminada no BBB. E o Pelé acredita que ela sairia com 99% de rejeição. A Ruivinha disse: se fosse no outro, já estava eliminada. E o Pelé tinha ido embora faz tempo. Aí a Kerline: ainda mais na primeira semana. Aí o Pelé com 99%. A Kerline tinha saído com 100%. A Ruivinha por pouco, a outra não. A outra saiu. A Moranguinho, também de madrugada, disse que ficou sentida ao ver o Pelé chorando no quarto após a dinâmica. A Peoa diz que expor as histórias pessoais no jogo é um risco, disse a Morango durante a madrugada. Ou seja, foi uma dinâmica que rendeu muito no pós também e foi muito pesada pro Pelé. No Twitter, a reação das pessoas foi de incredulidade. Ninguém acreditava que a Deolane seria capaz de falar as coisas que falou para a Babi e por aí vai. Foi uma dinâmica pesada. Não foi a pior da temporada, não teve muito baixo nível, teve algumas ameaças que vieram por parte da Deolane e apenas por parte dela, tá? Nenhuma outra pessoa ameaçou a integridade física da outra durante a dinâmica, só a Deolane, que fez isso com a Babi, e a dinâmica seguiu nesse caminho. A Bia também teve um momento lá dessa discussão dela com o Pelé, que ela falou que ia mandar ele tomar naquele lugar, enfim, a Bia, você sabe como é que é, né? É um filhote de Deolane na Fazenda. Bom, e você já deixou o seu like? Esse foi o resumo completo da dinâmica e também do que aconteceu no pós-dinâmica na madrugada. Você gostou? Falei tudo pra você? Falei, gente. Então, se eu mereço o seu like, faz favor de deixar. Ele ajuda demais o meu trabalho aqui na internet. E ó, você já sabe, eu volto às 3 da tarde com a nossa live com um resumo do que aconteceu na manhã, que eles vão falar com certeza mais aqui sobre a dinâmica da madrugada, né? E também sobre as especulações para a próxima formação da roça que acontece amanhã. Então, assim, eles já estão pensando em nomes pra roça. Eu já antecipei pra vocês que o grupo B tem um problema na mão para resolver, mas ao mesmo tempo eles têm um bom poder para poder usar, que é o poder que tá no Lampião lá que o Irã ganhou da prova neste domingo, tá bom? Lembrando para você de novo que perdeu, a baia, tem vídeo aqui no canal inclusive sobre o poder do Lampião, tá? Mas a baia tá formada, é Morango, Pelé, Kerline e Pétala. Uma delas vai poder ser puxada. A Morango puxou a Kerline, mas o grupo A tá querendo ali indicar a Ruivinha ou o Irã, certo? Eles vão falar mais sobre isso e eu vou contar pra você. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like antes de sair. Às 3 da tarde eu volto ao vivo pra gente continuar fofocando e falando mais de Fazenda pra você. Tá acabando, gente. Calma que tá acabando. Até lá.